Olá, boa noite, tudo bem? Mais uma vez aqui para a gente falar aí sobre teoria públicas, né? Dando o conteúdo dessa disciplina, eu preparei a intervenção do Estado, né? É importante nós percebermos aqui essa necessidade que o Estado tem de obtenção de gestão e aplicação de recursos, dentro daquela teoria, né, clássica que a gente vem acompanhando há algum tempo, sobre as funções básicas, as funções essenciais do Estado, a necessidade que o Estado tem de prover, né, à sociedade quanto às suas necessidades básicas essenciais, é aquilo que está constitucionalmente instituído, né? Temos aí algumas obrigações estatais que são instituídas, né, pela nossa Constituição Federal. Então, prover a sociedade, né, de saúde, educação, infraestrutura básica, alimentação, né, com de qualidade de vida, tudo isso que tem se transformado de alguma maneira nesse conjunto, nesse portfólio, né, de políticas sociais, de políticas públicas a serem resolvidas pelo Estado, isso precisa, de alguma maneira, ser financiado, né? Tudo isso precisa ser financiado. Já ali na nossa abordagem da questão das finanças, né? Tudo, de alguma maneira, que seja administrado, precisa, precisa ser administrado, né? E para que haja essa administração, né, para que o Estado consiga pegar, né, esses bens ou esses serviços, então será necessário que o Estado se organize de uma maneira a arrecadar, né, a obter aí seus ganhos, né, seus recursos financeiros, econômicos, para poder garantir à sociedade o atendimento a essas questões básicas, né? Então, essencialmente, o nosso esforço aqui se dá na exposição, né, de compreender que a atividade financeira do Estado ela está relacionada à obtenção de recursos, né? Como é que se faz, quais são os critérios, quais são os princípios adotados para a gestão desses recursos, né? A boa gestão desses recursos de uma maneira equalizada, né? E, consequentemente, a aplicação desses recursos naquilo que é considerado aí como essencial para a população e a comunidade, né? A partir daí, então, a gente desenvolve aquilo que chamamos de atribuições do Estado, né? Atribuições do Estado no sentido de estruturar, né, as nossas oportunidades de obtenção de receita e aplicação desses recursos, tá? E também de legislar, de estruturar, de normatizar, né, as formas como nós vamos, em comunidade, fazer isso, né? Então, a gente precisa entender, de um modo geral, né, que a prover
os recursos públicos, né? Para prover recursos públicos, o Estado ele precisa financiar, ou seja, ele precisa pagar esses, né? E aí as principais atividades estão ali na obtenção, gestão e aplicação dos recursos públicos. Mas o que é mais importante, por exemplo, né? A partir do momento que a gente tem, uma vez obtido o recurso, né? É importante que o Estado se pergunte o que é mais importante: investir na educação ou na saúde? Né? Investir na educação ou na segurança? Investir na saúde ou na segurança? Né? E isso é uma questão de gestão. Né? Então, como é que a gente prioriza esses investimentos? Né? Por que a prioridade é segurança? Por que a prioridade é segurança pública? Por que a prioridade é educação? Né? Deveria ser. Por que a prioridade é saúde? Né? A gente percebe aí, se for fazer uma análise das contas públicas no portal Transparência, a rubrica mais cara para o Estado é saúde. Né? Principalmente se observar dos últimos anos, né? A partir do advento da pandemia do Covid-19, isso ficou ainda mais latente. Então, a gente tem mais elementos, né, para poder fazer essa análise de dados econômicos e financeiros despendidos aí pelo Estado para o atendimento das necessidades básicas da população em relação a essa rubrica, né? Mas o que é importante a gente entender é o seguinte, que não tem como a gente priorizar isso de uma maneira absoluta, né? Essa priorização, ela depende aí de uma normatização. Então, assim, existem leis para que a gente possa priorizar este ou aquele ministério, né? Esta ou aquela rubrica, né? E tudo isso vai depender muito exatamente dessa necessidade e principalmente da capacidade, né, do Estado administrar, né, gerir aí os recursos obtidos, né? Então, assim, o Estado, legalmente falando, né, a partir da Constituição Federal, o Estado é responsável pela organização e pelo controle social. Nós, lá na nossa introdução, nós vimos isso, né, que ele nasce com essa proposta, né, a partir ali das principais imperfeições do mercado, né, da comunidade, da sociedade como um todo. Então, ao Estado é delegado o poder de alguma maneira, equalizar essas imperfeições, permitindo que tudo seja o mais democrático possível, né? O mais republicano possível, né? Ou seja, mais pessoas sejam atendidas por esses recursos. Então, de acordo com a nossa Constituição, né, os objetivos fundamentais da República Federativa seriam constituir uma sociedade livre, justa e solidária, né, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Percebam que são princípios, né, constitucionais que convergem aí com uma obrigação, né, do Estado ser o grande provedor, né, de todas essas condições, inclusive de promover o bem-estar de todos, né, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Então, seria uma figura, né, universal, aí o Estado ele tem essa prerrogativa, né, de ser uma figura universal, em que é possível acreditar que ele seja capaz de equacionar ou equalizar todas essas
essas variáveis indistintamente, né? Mas como é que o Estado alcança esses objetivos, né? Como é que vocês imaginam aí que o Estado alcança esses objetivos? Bom, o principal fomento, né, do Estado são as finanças públicas, as atividades financeiras, as suas atribuições econômicas, a formulação de políticas públicas e, principalmente, os serviços públicos. Né? Porque, de um modo geral, tudo aquilo, toda a demanda da sociedade, ela, de alguma maneira, representa um serviço prestado pelo Estado, né? Então, vai demandar aí esse serviço. Ó, a educação, né? Por mais que você estrutura ali toda a questão, né? Patrimonial, e dá essa conotação de escolas, universidades, de um modo geral, mas o que o Estado está entregando para a sociedade é a prestação do serviço de educação, né? De qualificação, de capacitação, né? De instrução fundamental, básica. Então, de um modo geral, nós somos todos, enquanto servidores públicos, prestadores de serviço para a sociedade, né? Os serviços públicos é a realização dessa aplicação, né, do Estado enquanto ente moderador, né, dessa sociedade. E aí, algumas das responsabilidades estatais que demandam esses recursos pecuniários, por exemplo, é manter a ordem, né? Questão de segurança pública, questão de segurança de soberania nacional, né? Solucionar litígios, né? A nossa justiça, de um modo geral, justiça do trabalho, justiça criminal, justiça civil, toda essa estrutura, né, judiciária que está aí à disposição dos cidadãos para a solução de litígios, né, esse aparelho social, ele custa muito caro para o Estado e ele precisa ser financiado, né? As ações sociais, políticas públicas como Bolsa Família, né, como financiamento estudantil, a própria manutenção do regime carcerário, né, todas essas ações sociais e o serviço público de um modo geral, como a manutenção de estradas, rodovias, né, praças, ruas, avenidas, iluminação pública, enfim, tudo isso vai compor aí esse portfólio, né, de despesas operacionais, por assim dizer, né, do Estado e que serão financiadas pelo próprio Estado, né, já que nós temos a concepção de que o que é Estado? Então, é o povo, né? O Estado é a representação do povo. Então, nós, enquanto povo, enquanto pessoas das mais diversas etnias, das mais diversas regiões, né, estados, municípios, nós, incapazes de administrar nossas comunidades, nossos organismos, né, então nós terceirizamos, ou seja, nós transferimos, né, essa responsabilidade para um ente que seja um ente imparcial, né? Nesse caso, o Estado, que é quem vai fazer a arrecadação de todas essas receitas, né? Ele vai fazer a arrecadação dessas receitas, aí considerando a obtenção da receita pública, vai, de alguma maneira, legislar a ponto de organizar como é que será administrado essas receitas, né? E aí nós temos
o exercício da gestão e, consequentemente, como será feito a aplicação desses recursos, né? Para isso, o Estado ele vai partir, né, da premissa de que nós precisamos, dentro da administração, se você tiver que fazer uma, uma proposta de obtenção de receita na sua residência, né, na sua unidade doméstica, e qual que é o princípio básico que a administração traz para que a gente consiga equalizar isso? O princípio básico é: eu vou propor um planejamento, né? Vou organizar, eu vou planejar, eu vou tentar identificar quais devem ser ou quais podem ser as minhas fontes de receita, né? Da mesma forma que eu vou estruturar a minha planilha de gastos e despesas. Então, nesse ponto, eu já tenho uma ideia, eu passo a ter uma ideia de qual que é o meu orçamento mínimo, né, necessário para poder manter aquele custo doméstico, né? As minhas despesas com alimentação, minhas despesas com moradia, minhas despesas com transporte, educação, lazer. Então, quando você monta essa planilha estrutural ali, né, a gente está partindo de um formato da minha necessidade básica, né, da minha necessidade mínima, e aí eu ponho um preço, né, eu consigo quantificar financeiramente essa necessidade mínima, essa necessidade básica, e a partir daí eu tenho uma ideia do orçamento mínimo, ou seja, de quanto eu preciso arrecadar para poder alcançar esse ponto de equilíbrio, né? Esse é o mesmo exercício que o Estado faz. O Estado é uma pessoa, né? Nesse caso, tratamos como uma pessoa jurídica, macroeconômica, né? Porque envolve aí um volume muito significativo de recursos, né? Mas ele vai trabalhar com a mesma metodologia, né? Metodologia de planejar seus gastos, né? Planejar o atendimento dos serviços, ou seja, quais os serviços nós vamos atender neste exercício, né? É possível atender todos os serviços, né? O que é possível atender neste exercício? A partir daí, nós temos um planejamento do que poderá ser realizado neste período, no período, normalmente, né, quando a gente trabalha ali no plano anual, a lei do orçamento anual, né? E a gente equaliza esses instrumentos legais, nós estamos exatamente produzindo, né, este instrumento de gestão, tá? Que é planejar quais são as prioridades que serão atendidas, né, naquele exercício, né? E dentro dessas prioridades, qual é o orçamento permitido para a gente poder atender essas prioridades. A partir daí, feita a arrecadação, né, nós vamos destinar ali a aplicação dos recursos de acordo com o que foi planejado e com o que foi orçado. Tudo bem até aqui? Está dando para compreender direitinho essa ideia, né? Da coletividade, né? Porque essa é a proposta que a gente consiga discutir aqui enquanto teoria das finanças públicas, que estamos sempre referindo ao Estado como esse organismo, né? Essa unidade que está preocupada em atender o coletivo, né? E a coletividade, ela implica, em respeitar, por exemplo, impostos por normas comuns a todos, né? Independente se eu ganho um salário mínimo, se eu ganho 10 salários mínimos, né? Eu não posso pensar no imposto especial para quem ganha um salário mínimo e um imposto especial para quem ganha 10 salários mínimos, né? Eu tenho que
que encontrar uma maneira de que essas duas pessoas, né, sejam contribuintes dentro da sua real capacidade de contribuir, né? O Estado, ele aparece, né, ele existe para promover o bem comum, né, para suprir as necessidades públicas. Então, a taxa de iluminação pública para o morador da casa que consome 500 quilowatts, ela não vai ser a mesma taxa de iluminação pública para o morador que consome 50 quilowatts, né? Ao Estado cabe essa obrigação, né, enquanto gestão, de encontrar uma maneira, né, de proporcionalizar essa arrecadação aí, sem que seja sacrificado os seus contribuintes, né, mas que também não sejam ignorados ou privilegiados, né, por assim dizer. A exceção, é claro, de alguns casos, que nós vamos ver que, inclusive, faz parte da política pública do Estado, atender a demanda daqueles que estão na linha da miséria, né, extrema pobreza. Aí, inclusive, tudo isso, né, nós vamos perceber que tudo isso está dentro desse rol de normatização, de legislação, de organização, né, da organização e da gestão do Estado, né, para promover isso aqui, ó, suas atribuições econômicas. Você tem que fazer esse levantamento, compreender que é com base nesse levantamento que as pessoas vão ser atendidas, né, mas dentro da proporcionalidade que cada, e particularidade natural que cada setor, cada comunidade, né, cada cultura, né, tem aí de acordo com o que foi apresentado politicamente ali. Então, o que nós podemos entender? Que as atividades financeiras do Estado, elas são aquelas atividades voltadas para a obtenção, né, de recursos, ou seja, a receita do Estado, né, a composição da receita do Estado, tá? Que aí se direciona para o que a gente chama de gestão, né, ou seja, administração dos recursos e patrimônio do Estado, né? E, finalmente, com apoio desse patrimônio público, né, o atendimento às despesas correntes do Estado que demandam necessariamente a nossa aplicação de recursos, né? Então, de um modo geral, nós podemos entender que as finanças públicas, né, elas estão ali relacionadas às atividades financeiras do Estado, atribuições econômicas do Estado, como eu já disse, formulação de políticas públicas e a proposição ou apresentação dos serviços públicos, né? Para prover esses recursos públicos, o Estado deve financiar, deve pagar, né, esses recursos públicos. E suas principais atividades compreendem a obtenção, gestão e aplicação de recursos financeiros, né? Como eu perguntei inicialmente, como é que faríamos isso? Por meio de um processo de normatização, né? Esse processo de normatização, ele vai determinar, por exemplo, quais são as prioridades a serem atendidas pelo Estado a partir do momento que ele fez a arrecadação fiscal, né? E aí a boa gestão dessa arrecadação fiscal passa pelo direcionamento dessas aplicações, né? A segurança pública, saúde, assistência social, educação, construção de vias públicas, tudo isso, né, são necessidades que o Estado precisa suprir, né? E aí a gente tem a figura dessa obtenção de receita, né, ou seja, a caracterização da receita, a administração dos recursos e do patrimônio e a aplicação desses recursos, né?
A partir daí, surgem elementos como os fenômenos financeiros. Quais são os fenômenos financeiros, então, que podem ser reconhecidos aí como atividade financeira do Estado? São aquelas ações de natureza econômica, né? Então, o fenômeno financeiro é uma ação de natureza econômica, uma ação de natureza jurídica, de natureza política, que tem como fim, né, prover os serviços públicos, tá? Então, a partir do momento que nós temos o advento dessas políticas, né, dessas ações de natureza econômica e jurídica para prover os serviços públicos, nós precisamos de muitas variáveis teóricas, né, inúmeras teorias, para propor diferentes entendimentos sobre o tema, esse tema da teoria das finanças públicas, né? Então, quais são essas teorias, né, por assim dizer? Como é que nós chegamos a essas teorias, professor? Temos a teoria da troca, né, teoria da repartição de encargo, teoria do consumo, né, teoria cooperativista, tá? Teoria do sistema de preço, teoria da produtividade, teoria estatal, teoria da luta de classes, teoria da circularização, né, ou da circulação, que é a questão de a responsabilidade de receber as riquezas e distribuir em prol da coletividade. Então, essas teorias, elas nascem, né, a partir dessa pluralidade do Estado, né? E, por exemplo, quando eu falo para vocês da teoria da troca, o que é a teoria da troca? O Estado, ele presta o serviço e os cidadãos pagam por eles, por meio de impostos. É a sensação que nós temos, na maioria das vezes, né? De não estarmos sendo bem atendidos. Por quê? Eu pago o meu IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e aí eu automaticamente vinculo, né, o IPVA a quê? A melhoria das condições das rodovias, né? Quando, na verdade, infelizmente, não temos essa vinculação, né? Mas, teoricamente, né, eu estaria trocando o IPVA pela manutenção das rodovias. É essa a ideia que nós temos, né? O Estado prestar esse serviço. Mas se você for analisar a estrutura do imposto, né, do IPVA, você vai perceber que não tem essa vinculação com a manutenção de estradas e rodovias, né? Da mesma forma, quando você paga a contribuição social, né? Você paga o imposto de renda, imposto sobre a renda de qualquer natureza. Qual que é a troca que o Estado te dá com a arrecadação do imposto de renda de qualquer natureza, né? Então, teoricamente, o Estado deveria estar te restituindo, né, esse pagamento, porque você está financiando o Estado, né? Mas, necessariamente, o que você paga de imposto de renda não é devolvido diretamente para a sua pessoa, sua família, né? Mas é aplicado diretamente a uma outra família que tem ali uma demanda social que é financiada por esse imposto, né? A teoria da repartição de encargos, ela segue também nessa linha, né? Em que o Estado deve somar as despesas públicas, então, daí começamos a excluir, né, essa vinculação do imposto A com o serviço A, imposto B com o serviço B, né? Por quê? Porque o Estado faz na teoria da repartição de encargos? Ele soma as despesas públicas e depois divide de maneira igual para a sociedade. Bom, mas esse igual, né, nós precisamos tomar cuidado com esse igual, porque nós não temos condições de fracionar, né, essas despesas públicas
de modo igual a todos os contribuintes, né? Outra teoria que vai também nessa linha é a teoria do consumo, né? De quem? Consumo de quem? As receitas, sendo elas tributárias ou não tributárias, né? Porque o Estado ele não arrecada somente por meio de tributos, né? Não somente por meio de tributos, taxas e contribuições, existem outros elementos, né, que nós vamos perceber aqui, o próprio financiamento, né, a obtenção de recursos de terceiros, né, do mercado exterior, a venda de títulos, né, públicos, tudo isso gera receitas para o Estado, né? E essas receitas, independente de elas serem tributárias ou não tributárias, elas são arrecadadas com o objetivo de quê? De manter os cargos sociais. Então, quando a gente fala da teoria do consumo, é aquela conta que eu falei para vocês lá no início, aquele exemplo que eu dei, né? De primeiro você estrutura uma planilha de custos, ou seja, quais são os meus encargos do Estado, né? E a partir dessa planilha de custos, eu vou desenvolver ali a minha teoria de consumo, com base nesse custo operacional que o Brasil precisa arrecadar X bilhões de reais em receitas públicas, né? Outra teoria que nós temos enquanto atividade financeira do Estado é a teoria cooperativista, né? Todos os contribuintes participam e se beneficiam dos serviços a um custo mínimo, né? É o que se espera, na verdade, né? Que você tenha ali uma contribuição mínima e tenha o melhor serviço, você tenha atendimento à saúde, você tem atendimento médico, você tem atendimento a cirurgias, né? Atendimento à educação, você não precise pagar por um curso superior, que você não precise pagar por um curso de idiomas, né? Essa ideia é por quê? Porque de modo cooperativo, né, nos organizamos a ponto de fornecer uma receita para o Estado que ele consiga nos retornar, né, com esses serviços. Também, outra teoria possível é a teoria do sistema de preços, né, que o Estado ele presta os serviços e cobra pagamento aos cidadãos. É uma teoria mais, digamos, mais agressiva, né, do ponto de vista da nossa participação social na formação do Estado, né? Que, assim, tecnicamente, o Estado ele não põe preço no serviço. Mas essa é a sensação, né? Por exemplo, você vai fazer vai tirar a sua habilitação profissional, né? Ou a habilitação veicular, né? Tem ali um preço, tem uma taxa para você poder pagar, para você poder ter acesso àquele documento. Então, quando a gente vincula, na verdade, esse serviço, né, a, esse instrumento de arrecadação, acaba que a sensação que a gente tem é que existe um preço a ser pago por aquele serviço, né? Outra oportunidade é a teoria do que a gente chama de teoria da produtividade marginal, né? Que todas as despesas com as necessidades públicas devem ser atendidas integralmente. Temos ainda a teoria estatal, né, em que o poder tributário do Estado para criar e cobrar impostos da população visa atender as necessidades públicas dessa mesma população, né? Também, nessa linha, a teoria da luta de classes, que tem como foco o interesse das classes dominantes, né? E isso é bem latente no nosso universo, né? Sempre aí desfavorecendo os mais frágeis, isso inclusive é uma teoria marxiana, né? De Marx, Karl Marx, ele dizia isso sobre essa questão da luta das classes, né? Quando o Estado ele é essencialmente formado na sua essência ali, do legislativo, né? E até mesmo do judiciário,
Senado, toda essa estrutura que nós conhecemos aí como o universo de gestão, né, esse universo que faz a gestão estatal, né, ele acaba que, de alguma maneira, historicamente, né, nós temos que isso foi organizado pelos feudos, né, pelos senhores feudais, e pelos capitães, coronéis, né, criando uma distância significativa entre a, a classe dominante, né, e a classe dominada, né. Até pouco tempo atrás, a classe dominada tinha muitos dos seus direitos privados, né, em detrimento da classe dominante, é claro. Também, nesse mesmo diapasão, nós temos a teoria da circulação, né, que é a responsabilidade de receber as riquezas dos cidadãos e redistribuir em prol da coletividade. Talvez essa seja a mais democrática de todas as teorias, né, a gente entender que ao Estado cabe essa prioridade de receber os bens, de gerir, né, a riqueza do cidadão, porque todo o Estado como um todo, né, é a riqueza do povo, né? O produto interno bruto do Brasil, o, o, o Tesouro Nacional, né? Tudo isso é um grande elemento de riqueza dos cidadãos e ele deve ser administrado, tá, para aplicação em prol da coletividade, né? Então, assim nós teríamos aí edificada a teoria da, 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 da circulação, né? Desde o crash da Bolsa, ali em 1929, ganhou força a necessidade de intervenção do Estado na economia, principalmente para poder inibir a existência de monopólios naturais, né, a existência de bens públicos, as externalidades, né, e o desenvolvimento de emprego e estabilidade. A Revolução Industrial, ela trouxe muita autonomia, né, para essas classes, criou uma segregação classial, e aí, com isso, houve a necessidade, inclusive, do Estado regular, né, essa, essa organização, né, essa organização social, de modo que todos tivessem acesso aos serviços básicos e os serviços essenciais, né? Então, com isso, nós temos aí, dentre as atribuições econômicas do Estado, por exemplo, uma das atribuições econômicas do Estado é a função alocativa, né? O que é essa função alocativa? Empregar uma parcela dos recursos da economia para oferecer bens e serviços públicos, porém, com valor ou quantidade não é entendido como bônus do ponto de vista social. Por exemplo, um exemplo de oferta de bem público, desenvolvimento, semipúblico, etc. Né? Outra atribuição econômica do Estado é a função distributiva. Então, eu tenho a função alocativa, e que é essa, né, que nós denominamos, que é essencialmente reservar, né, uma parcela dos recursos da economia para oferecer bens e serviços públicos, mas eu tenho a função distributiva, em que eu entendo que a função distributiva tem como papel a redistribuição da renda, né, por meio das transferências constitucionais, dos impostos e dos subsídios do governo, né? Isso tem sido cada vez mais comum, né, essa inversão, né, da função alocativa para a função distributiva. O governo intervém na economia
com o objetivo de corrigir a desigualdade na divisão da renda nacional. Exemplos mais comuns que nós temos são Bolsa Família, Bolsa Escola, né? Que é uma transferência direta daquilo que o Estado arrecada para aqueles que têm mais necessidade de recursos. Né? O Estado arrecada de quem paga e distribui para quem não tem condição de pagar, né? Ou tem necessidade e urgência desse recurso. Outra atribuição econômica do Estado é a função estabilizadora, né? Que surge diante da incapacidade do mercado de se autoajustar, né? Fazendo aí necessário aplicar diversas políticas econômicas a fim de promover o emprego, o desenvolvimento e a estabilidade. Por exemplo, política fiscal, né? Política econômica, temos aí uma discussão contínua, né? Da taxa básica de juros, né? De certa forma, é o Estado mantendo ali a nossa capacidade de fazer compromissos financeiros, né? Então, a partir do momento que eu mantenho a taxa básica de juros num padrão elevado, eu estou inibindo a população a fazer financiamentos de longo prazo, né? E, consequentemente, distanciando a capacidade de obter recurso e, assim, comprar de forma desenfreada, né? De forma desorganizada e, consequentemente, provocar um aumento da inflação, né? Que é outro instrumento de controle, né? Manter a inflação a padrões mínimos dá à comunidade externa uma sinalização de que estamos educando os nossos consumidores a ponto de que a gente se satisfaz com um ciclo, né, básico de compras e vendas, de gastos e despesas, né, e aí automaticamente nós vamos, de maneira macro, trazendo para o micro. Então, o Estado se organiza no ponto de manter a inflação, a taxa básica de inflação no nível aceitável, né? Para que eu, enquanto cidadão, diretamente ali também consiga ajustar as minhas despesas básicas e com as minhas receitas e também manterem domesticamente a minha taxa de inflação ajustada, né? Bom, gente, para hoje, né, eu penso que uma das revisões que a gente pode fazer nesse conteúdo que está disponível para a gente no nosso material e de apoio, né, para entender a teoria das finanças públicas, é exatamente esse conteúdo, tá? Para não ficar muito desgastante esse conteúdo que nós estamos falando, né? Vamos fechar aqui, então, com a atividade financeira do Estado, sendo aí, né, simplificada a obtenção, gestão e aplicação. Essas atribuições que nós acabamos de citar agora são as atribuições econômicas do Estado, e aí, no próximo momento, nós falamos dessa necessidade de intervenção do Estado, né, a partir dessas atribuições que nós colocamos aí da necessidade de função alocativa, distributiva e estabilizadora. Essa função estabilizadora, por exemplo, né, com essa necessidade que o Estado tem de intervir, né, naquilo que chamamos de imperfeições do mercado. Tá? O que nós chamamos de imperfeições do mercado? É aquela oportunidade ou aquela situação, né, colocada assim, aquela situação que a comunidade ela não consegue se regular por questões de interesses particulares, né, dos interesses particulares serem maiores que os interesses públicos, né? Em vez de atender de determinada demanda, né, atender
ser criada para atender uma coletividade, né? Que ela ser pensada para atender um grupo restrito de privilegiados. Então, nesse aspecto, né, por exemplo, os monopólios, oligopólios, né, que surgem, aí é onde o Estado aparece como interventor, né, para poder corrigir essas imperfeições do mercado, tá? Mas aí é um assunto bacana de trabalhar, né? Então nós deixamos isso para uma próxima oportunidade aí para a gente falar. Beleza? Por hoje, ficamos aqui com essa web aula, né? E aí, no nosso próximo encontro, nós damos continuidade a esse conteúdo. Tá bom? Essa aula vai ficar disponível para você no ambiente virtual de aprendizagem, tá? E aí eu peço para que vocês atentem-se ao conteúdo do nosso livro base aí, da disciplina, que é o capítulo 1, e aí a gente encerra o capítulo 1 e o capítulo 2 com esse conteúdo, que são elementos, né, para a nossa primeira avaliação, tá? Como apoio, eu vou publicar também no nosso ambiente virtual de aprendizagem algumas questões de múltipla escolha, tá? Que servem aí para contextualizar, né, e sistematizar a aprendizagem disso que nós apresentamos aqui hoje, já servindo, inclusive, como base ali de apoio de estudo, né, estudo dirigido para a nossa primeira avaliação. Beleza? Então é isso. Boa noite a todos e até a próxima. Tá bom?